de ouvirmos agora de uma forma mais direcionada a palavra do Senhor, então convido de novo você a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Deus, nós estamos na Tua casa e os nossos corações necessitam ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ilumina cada um de nós, Senhor, para que os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações sejam capacitados pelo Senhor a entender o que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Vamos de novo. Bom dia! Vai, Emanuel. Vai, Emanuel. Isso aí. Que bela oportunidade de falarmos sobre o nosso tema pascal, Cordeiro e a Cruz. Mais uma manhã nós nos reunimos aqui no poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e hoje é um domingo totalmente especial. Por que hoje é um domingo especial? Porque hoje tivemos consagração às 8 horas da manhã, e quando tem consagração, tem bolo pra caramba. Então é uma benção. Mas também é um domingo especial porque agora nos reunimos para cultuar o Senhor. Daqui a pouco teremos EBD, onde a gente vai estudar o agir e o poder do Espírito Santo. Porque hoje teremos a oportunidade de viver bons momentos de comunhão. Hoje vai ter até almoço, Valdir. Você já decidiu se vai querer aí o fricassê ou o estrogonofe? O Emanuel já disse que vai querer os dois. Mais tarde a gente ainda vai ter Santa Ceia. Por isso é um domingo especial para nós, graças a Deus por mais um domingo assim. Mas muito mais do que uma série de eventos, o que nos reúne aqui é a certeza de que Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, existe esperança para todos nós, porque Ele ressuscitou e não só vive distante lá no seu reino, mas Ele continua caminhando conosco cada dia da nossa história, cada dia da nossa vida. Mas, embora saber disso seja muito bom, como diz aquele famoso quadro cômico, nem tudo na vida são flores, e tem dias que a tristeza e a prostração dominam a nossa mente, dominam os nossos corações, dias que são tão difíceis que até abrir os olhos pela manhã parece um desafio que a gente não vai dar conta de vencer. E com isso em mente, eu já começo te perguntando, meu irmão, minha irmã, você já passou por um tempo de desânimo espiritual, no sentido de olhar e falar, cara, Deus não, ou Ele não existe, ou Ele existe, mas não está nem aí para mim. E eu não estou falando apenas de momentos pontuais, onde a gente sente uma dor intensa, ou tem alguma crise aberta, não. Estou falando daqueles dias silenciosos, em que a coisa vai se arrastando, em que a nossa alma começa a perder a cor, parece que a gente está vivendo todos os dias em tons de cinza, quando a oração vira só aquele suspiro espremido de lamento, quase sem vontade nenhuma de falar com Deus, quando a Bíblia parece tão distante do coração que a gente tenta correr na nossa mente para buscar um versículo e não lembra, mas quando a gente olha para ela, parece que ela está tão longe que não dá vontade de esticar o braço, quando mesmo a esperança em Jesus Cristo parece ser um brilho que não brilha mais na nossa vida. Esse é o panorama do nosso texto de hoje. A verdade é que em algum nível, meu irmão e minha irmã, todos nós conhecemos muito bem o caminho de Emaús. Às vezes, trilhamos esse caminho chorando, outras vezes até trilhamos esse caminho com um sorriso no rosto e as pessoas celebram a nossa passagem, quando na verdade lá dentro do nosso coração nós vivemos uma vida completamente desviada dos propósitos do Senhor, completamente sem esperança. Emaús é esse lugar simbólico para onde a alma caminha quando perde de vista toda e qualquer promessa do Senhor, quando a dor da frustração fala mais alto do que qualquer certeza que a nossa fé possa encontrar, quando o que vivemos parece não combinar mais com tudo aquilo que a gente dizia acreditar até bem pouco tempo. Por natureza, meu irmão, minha irmã, por natureza nós somos inclinados à fuga. É só a gente dar uma olhada para os nossos grandes heróis da fé, desde Gênesis é isso que todos eles fazem. Vamos lá, Adão pecou, ele chega para Deus e fala, ai Deus, perdão, eu não me controlei, eu comi, eu desobedeci. Não, o que ele faz? Ele se esconde. Elias, a situação complica, foge do controle.
ele deita embaixo de uma árvore e começa a clamar pela morte. Senhor, já deu, acabou, me mata logo, vamos parar por aqui. Pedro, depois de ter vivido 3 anos incríveis com Jesus Cristo, Jesus morreu fazendo tudo que ele tinha dito que ia fazer, e agora Pedro volta a pescar, como se nada tivesse acontecido. De maneira semelhante, irmãos, esses discípulos do nosso texto de hoje, eles tinham a sua vida em Emaús, vão seguir Jesus, e com a morte de Jesus eles retornam para a vida que tinham antes. É um reflexo da nossa natureza caída: desistir, desacreditar, fugir, abandonar. Mas a beleza do Evangelho é essa: Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando eu e você escolhemos o caminho da desistência, mesmo quando no nosso coração a gente já reconheceu que não tem mais nada que possa ser feito. Jesus vem ao nosso encontro e muda de novo a nossa sorte. Ele não espera a gente voltar para Jerusalém para nos encontrar. Ele não nos dá um sermão do céu, estilo Rei Leão, sabe? Simba, eu sou o seu pai. Não, eu misturei, né? Rei Leão e Star Wars, desculpa. Ele não vai dar sermão do céu para a gente. Ele se aproxima, ele entra na nossa conversa, ele caminha conosco, ele reaquece os nossos corações da maneira que o nosso coração consegue lidar. E mesmo quando a gente não consegue reconhecer, ele continua ali presente, ensinando, falando, conversando, acolhendo. A graça de Jesus nos alcança até quando os nossos olhos já estão completamente embotados pelas nossas decisões ruins. E apesar dos nossos desafios pessoais, das nossas cegueiras autoinduzidas nas escolhas que a gente faz, Jesus vem de novo e de novo ao nosso encontro. Hoje talvez você se perceba claramente nesse caminho que eu relatei aqui, de Emaús, ou talvez você ainda tente forçar a ficar entre os discípulos do Senhor, quando seu coração já caiu fora há muito tempo e você só está ali de corpo presente. Ou quem sabe você esteja até cansado da vida longe do Senhor, porque você já voltou para Emaús e já cansou de viver o seu Emaús pessoal. Essa palavra dessa manhã é para todos nós, irmãos. Não quero que você pense em quem deveria estar aqui, mas que você ouça o que o Senhor tem a conversar com você, na sua dor, na sua jornada, no seu caminho de Emaús. Essa história nos ensina que Jesus não abandona nenhum de nós, apesar do nosso coração realmente ficar pesado. Ele caminha conosco, mesmo quando a gente não reconhece graça nenhuma. E é quando ele parte o pão que ele se revela diante dos nossos olhos. Hoje, assim como aconteceu lá com aqueles discípulos, nossos olhos também podem ser abertos. Nosso coração pode arder de novo. E a comunhão ao redor da palavra, a comunhão ao redor da mesa do Senhor, pode mais uma vez com poder restaurar a nossa fé. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos fazer mais uma vez a leitura na versão NVI. Eu vou pedir a ajuda da nossa irmã Luísa para fazer essa leitura. Nós vamos, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, mas a gente vai saltar alguns versos aí. Então, primeiro a gente vai ler do versículo 13 até o 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui a gente tem, durante todo esse capítulo 24, uma descrição exatamente do cenário em que esses irmãos se encontravam. A viagem que estava acontecendo, qual era o paradigma que eles viviam. Agora a gente vai avançar para os versículos 25, 26 e 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, o movimento de Jesus nessa história é um movimento que volta
para as Escrituras. Ele não entra de forma pessoal ainda. Primeiro ele vai mostrar, mas o que a Bíblia fala? E ele começa a apontar o que as Escrituras Sagradas tratavam. Agora vamos para o versículo 30 ao 35. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Agora que lemos esse relato tão vivo e ao mesmo tempo tão humano, conseguimos perceber exatamente o clima da cena que a gente vinha narrando. 2 discípulos completamente desanimados, caminhando longe do centro da fé para voltar à vida que eles já levavam antes. Agora o coração deles está cheio de frustração, cheio de desânimo, cheio de apego a outras coisas, só de pensar ter que abrir mão de tudo que foi sonhado. E aí, sem perceber, Jesus começa a caminhar com eles. É justamente aí que começamos a nossa reflexão dessa manhã, com um Cristo que segue caminhando conosco todos os dias da nossa história, mesmo quando tudo dentro de nós já é tombado a desistir. Vamos olhar com atenção para esse primeiro momento de graça que o texto nos apresenta. Jesus se aproxima de uma pessoa que perdeu o rumo, e não era qualquer pessoa. Era alguém que ele sabia que era um discípulo seu, mesmo quando a pessoa já desistiu de ser um discípulo. Nosso primeiro ponto de reflexão, anota aí para a gente conversar na quarta-feira. Nosso primeiro ponto de reflexão nessa manhã é: Jesus caminha com quem perdeu o rumo. Essa é uma convicção que você pode ter no seu coração. Eu sei, a gente cansa das pessoas, a gente se aborrece com elas, a gente desiste delas, mas Jesus não desiste. Jesus caminha com quem perdeu o rumo. Aqueles 2 discípulos estavam indo embora de Jerusalém. Então eles eram desertores, né? Eram pessoas de quem ninguém investiria mais nada a nível de evangelho. Jerusalém, o lugar da promessa, o lugar da esperança, o lugar do culto, o lugar da cruz, agora não serve mais de nada. Eles cansaram, vão voltar porque eles viviam. Mas agora eles olham e tudo que parecia bom demais e glorioso demais, vivo demais, poder de Deus demais, agora não representa mais nada. É só um lugar de derrota, algo que ficou para trás. Foi legal, foi bom enquanto durou. Jesus, o mestre em quem eles confiavam, havia morrido, então não tinha mais esperança. Junto com esse Jesus, para cada um desses homens e tantos outros dos seus seguidores, morriam também o sonho de um grande Messias que restauraria o Israel, como eles esperavam, como a gente falou aqui há poucos domingos atrás, quando narramos sobre o Domingo de Ramos. Eles estavam voltando para casa agora com a alma em ruínas. Essa era uma jornada dolorosa, não pense você que é fácil não. Cada passo que eles davam em direção a Emaús era um passo para longe da esperança de Deus. Não só geograficamente, mas espiritualmente para longe de quem eles deveriam ser e do que eles deveriam fazer. Eles estavam tristes, eles estavam discutindo, eles estavam tentando racionalizar da melhor maneira possível. Fizesse o que fizesse, falasse o que falasse, continuaria não fazendo sentido. Como o Filho de Deus está morto. E é aí que Jesus se aproxima. Mas o texto nos diz algo extremamente impactante sobre essa aproximação. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E aqui vem aquela parte que o nosso coração incrédulo grita: por que, Deus, que eu não pude reconhecer? Por que não foi de imediato olhar e falar: Jesus, você está aqui? Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem ele era. Mas a tristeza, o medo, a decepção, a gente não tem especificado no texto o que exatamente aconteceu. O que a gente sabe é algo impediu que eles enxergassem Jesus ali com eles.
E se formos honestos, irmãos, quantas e quantas vezes nós também não vivemos exatamente assim, não passamos exatamente pela mesma coisa, conhecemos Jesus, conhecemos o seu poder, sabemos o que Ele é capaz de fazer, mas na nossa jornada, quando as coisas ruins acontecem, quando o desafio é muito grande, Jesus pode estar ali, mas é como se a gente não conseguisse ver. Conhecemos tudo o que Deus pode fazer, mas continuamos fazendo escolhas confusas. Sabemos da ressurreição, mas o coração insiste em acreditar que acabou, que tem solução para os outros, não para mim. Ouvimos falar de vitórias, mas tudo dentro de nós segue carregando luto, como se isso fosse a única coisa possível. Não existe agir de Deus possível para a minha vida. Nossa natureza caída nos leva a desistir cedo das coisas, a sair de Jerusalém antes da revelação gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo, a caminhar como quem abandonou qualquer expectativa de caminhada com Deus. Mas o que esse texto revela de forma gloriosa é que Jesus caminha com cada um desses homens que se perdeu. Ele não repreende de imediato, ele não chega falando: ah, seu seguidor sem vergonha, já está indo embora de novo. Ele se aproxima, ele caminha, ele conversa, ele acolhe, ele pergunta, ele escuta cada resposta de cada um desses discípulos. O Cristo ressurreto escolhe caminhar com gente frustrada, ele escolhe caminhar com gente ferida, com gente confusa, gente que fala atrocidades como se Deus fosse capaz de fazer o mal, porque esse é o jeito da graça do Senhor agir sobre as nossas vidas, não porque nós somos melhores, mas porque Ele é bom. Essa graça nos alcança antes mesmo que tenhamos condição de acalmar o nosso próprio coração. Antes mesmo de lidar com as palavras de uma pregação, a gente precisa que essa graça atue na nossa vida. Talvez você esteja como esses dois homens, discípulos de Jesus, desiludido com o que você esperava de Deus, confuso com os caminhos que o Senhor fez aí, a participação na sua vida. Ou talvez você esteja só cansado de esperar. Tantas coisas que você orou, e Deus não respondeu, e nada aconteceu. Mas Jesus continua caminhando ao seu lado. Ele continua se aproximando de você, continua ouvindo cada choramingo que você faz, e continua caminhando todo dia de mão dada contigo. Mesmo quando seus olhos estão embaçados pelo cansaço, o Senhor não se afasta de nós, embora os nossos pés muitas vezes se apressem para se afastar dele. Às vezes, a gente está tão distraído que Jesus podia estar andando com a gente lá, com aquelas vestes, hoje em dia, andando com aquelas vestes, sabe? Aquela roupa branca, aquela túnica vermelha assim, né, transpassada aqui, uma auréola gigantesca na cabeça, que a gente não ia perceber que ele era Jesus. Podia até estar piscando com neon: sou o Cristo, sou o Cristo, sou o Cristo. Que você ainda, como eu, ia olhar para tudo isso e ia falar: ué, será que esse aí é Jesus Cristo? Por isso é tão interessante quando a gente olha para aquela cena da ceia, onde Jesus diz: eu vou molhar o pão, e eu vou entregar, e aquele que recebeu o pão que eu entregar, esse vai me trair. E aí Jesus pega e faz exatamente o que falou. Ele molha o pão, entrega para Judas. E aí o que os discípulos fazem? Ué, por que Jesus entregou para Judas? Não entendi. Esse é você, meu irmão. Esse sou eu. Confuso mesmo quando o Senhor está falando as coisas claramente conosco. Será que é Ele mesmo? Será que é Jesus mesmo? E essa dúvida seguiu por grande parte do caminho. Segundo ponto para refletirmos: Jesus reacende a fé pela palavra. Depois de ouvir a angústia dos discípulos, ouvir toda a história que eles contavam, por que eles estavam justificando caminhar daquela forma, Jesus então, ao invés de dar a lição de moral, ele começa a ensinar a palavra. Ele volta, ele traz eles de volta para as Escrituras. Ele não virou para os discípulos e falou: ei, vamos parar de mimimi.
Vamos parar com esse negócio de ficar reclamando aí. Na minha época, homem era homem. Como está na moda fazer hoje em dia. Jesus, ele faz diferente. Ele escolhe ensinar o que fazer. Ele prefere ensinar o que já foi dito de novo e de novo. Mas repare, ele não começa com uma revelação gloriosa, nem com uma manifestação sobrenatural, mostrando que ele é o Deus ressurreto. Ele começa com a palavra, devagar. E o texto, ele é sensacional. Lucas foi assim, tremendamente usado por Deus ao dizer, e começando por Moisés, ele foi lá atrás nas histórias, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. O verbo que é usado aqui para explicar, no original lá, é o mesmo que vai dar origem à palavra hermenêutica, que é outra palavra que agora está na moda, né? Todo mundo citar. É a palavra que justifica a interpretação do conteúdo verdadeiro das Escrituras. Ele está fazendo uma pregação para esses discípulos, uma exposição bíblica. Ele está dando uma aula de EBD particular para os 2 discípulos dele, no meio do caminho, no meio do sofrimento. E isso é profundamente revelador. Jesus está comprometido com reacender a fé, mas não é um reacender a fé de qualquer forma, a qualquer preço. É um reacender a fé pelo poder que ele tem em sua palavra. Ele pega e mostra tudo que outros homens ouviram, e foi o suficiente para acender o coração. O coração frio é aquecido quando a Bíblia é aberta com verdade e graça. Não existe técnica que possa fazer isso. Só o agir do Espírito Santo, só através do poder da própria palavra de Deus. Não há renovo, meu irmão, minha irmã, sem Escritura Sagrada. Não há fogo válido sem alimento vindo do céu. Não são técnicas ou eventos que fazem esse tipo de coisa. Pessoas que estão indo para o inferno agora vão para Jesus porque você está oferecendo cesta básica. A pessoa pode até vir buscar, mas nada muda em relação à eternidade dela, se não houver palavra. Apenas o próprio poder da palavra de Deus pode fazer o coração humano mudar de direção. Quantas e quantas vezes, irmãos, buscamos experiências com Deus, queremos ver o glorioso, queremos ver o extraordinário, mas a gente não está disposto a abrir a Bíblia para ler. Quantas atrocidades publicadas na internet. Agora a moda é zombar daquele rapaz lá, aquele menino lá do King the Power, sei lá o que, né? É a moda na internet agora. Mas se o povo abrisse a Bíblia, não teria dado nem audiência para ele na primeira vez. Mas prefere procurar coisa sobrenatural, em vez de ver o que o Senhor já ensinou para nós. Quantas vezes queremos sentir algo, mas não estamos dispostos a ouvir o que Deus já deixou para você? Irmãos, é como Paulo registrou lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 47, versículo 17. A fé vem de que forma? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você ouvir romance, ouvir novela, ouvir jornal, você não vai ser cheio da palavra de Deus. Aqueles discípulos que antes estavam fugindo, agora eles estão tendo a mente reorganizada, porque diante deles está alguém expondo a palavra. O coração começa a ser iluminado, a fé começa a ser realinhada. É como se toda aquela confusão, toda aquela frustração, toda aquela amargura que estava no coração, começasse agora a se encaixar de alguma forma que fazia sentido. Mas tudo isso não aconteceu porque algo mudou do lado de fora, e sim porque a palavra estava continuamente sendo plantada do lado de dentro. Essa é a diferença. Jesus mostrou a eles que a cruz não foi uma falha. Jesus não morreu porque deu errado. Jesus morreu porque era cumprimento do plano de Deus. Que a dor que eles passavam, assim como tantos outros que amavam Jesus, não era derrota, mas era parte do caminho. Aquele sofrimento que fazia o coração deles se sentir tão pequeno e esmagado, fazia parte do preço que tinha sido pago. Que tudo aquilo, irmãos, já estava escrito, desde Moisés até os profetas. E isso nos ensina uma verdade poderosa. A fé que sobrevive a crises é a fé que está enraizada na palavra, nas Escrituras.
É muito bom e é muito fácil a gente ter fé, irmãos. Agora me indicaram assistir lá o filme, eu esqueci o nome do filme, o desenhozinho que saiu de Jesus, baseado lá nas crônicas de Charles Dickens, né? Então, saiu um desenho aí que agora está todo mundo fascinado, tem gente se convertendo por causa do desenho, e é maravilhoso. A gente pode ir no desenho, é igual a coisa do The Chosen, que a gente viveu algum tempo atrás, né? Todo mundo só falava disso, olha, tem que assistir, porque é muito bom. Só que se não passar a estudar a palavra, vai ser só mais um vento qualquer, que as pessoas vão se agarrar porque é legal, vão se agarrar porque é bonitinho, mas quando vier a dor, vier o sofrimento, vai se perder de novo. Ou seja, se a fé hoje está fraca, não é de mais emoção que você precisa. Você não precisa de choque de realidade para poder ter mais fé. Você precisa de mais leitura da palavra do Senhor. Abra a Bíblia que está diante de você. Procure o Senhor enquanto se pode achar. Vai buscar na palavra de Deus. Veja o que o próprio Jesus faz ao se aproximar desses homens, mostrando que o essencial, na dúvida, é sempre, sempre, sempre voltar para a palavra, mesmo quando a nossa dor parece dominar o nosso coração. Deixe o seu coração voltar a arder, meu irmão, minha irmã. Olhe para essas coisas como: Senhor, eu quero reacender essa chama aqui desse churrasco, mas não tem mais brasa. O que você faz quando acabou a brasa? O que você faz? Bota carvão. Por que bota o carvão? Porque o quê? Como é que eu vou fazer um negócio arder se o que é necessário não está ali? Meu irmão, você ficar jogando milagre, jogando filme, jogando música, jogando coisa, é a mesma coisa que você querer fazer um churrasco usando álcool. Você vai botar, o álcool vai queimar, a hora que o álcool acabou, acabou, não tem, ficou na emoção. Para o nosso coração voltar a arder, a gente precisa, de verdade, fundamentar no que fica, no que permanece, no que pode manter essa chama acesa por muito tempo, até o nosso encontro triunfante com Jesus. Terceiro ponto de reflexão dessa manhã: Jesus se revela. Agora chega a parte que todo mundo gosta de falar desse texto, a parte do partir do pão. Jesus se revela na comunhão e renova a nossa alegria. O momento mais marcante do texto chega quando os discípulos então já estão ali fascinados com toda aquela exposição que Jesus vem fazendo, e agora eles convidam Jesus para ficar com eles. Eles ainda não sabem que é Jesus, mas foi tão bom, foi tão acolhedor, foi tão assim, de encher o coração de novo, que eles querem ficar mais tempo com essa pessoa. E aí o versículo 29 vai dar exatamente essa sensação para a gente, de apego completo. Por favor, continua com a gente por mais um tempo, por mais um dia, por mais uma noite. Eles ainda não sabiam que era Jesus, mas algo já estava ardendo dentro deles, como ardia no tempo que eles caminhavam com Jesus. Mesmo sem reconhecer, mesmo sem identificar a presença do próprio Deus encarnado ali, o impacto da presença de Jesus já era algo que eles notavam. Então, ao redor de uma mesa comum, num momento comum, numa casa qualquer, numa refeição simples, o Senhor pega e parte o pão. E aqui de novo, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você sabe alguma coisa de cultura, mas quem parte o pão? Se você está na sua casa e você convida alguém, quem é que vai servir? Quem é que vai começar a refeição? É o dono da casa, não é? Jesus pega o pão e parte. E quando ele faz isso, eles olham e falam: meu Deus, esse é o Cristo. Foi nesse gesto de apropriação, de mostrar o seu senhorio na vida daqueles homens, que os olhos deles foram abertos. Foi ali que eles conseguiram reconhecer o que os corações já tinham reconhecido e os olhos ainda não viam. Aqui está o ministério da graça. Cristo se revela nos gestos mais simples diante de nós, todos os dias. Nos encontros mais humanos, nas coisas mais modestas. Ele não escolheu um altar, uma montanha, uma visão gloriosa, uma rajada de fogo do céu. Ele escolheu uma mesa, na simplicidade de uma casa qualquer, com uma refeição qualquer, com um pedaço de pão, algo tão simples que não faltava na mesa de nenhum judeu daquele tempo.
Porque é assim que Deus faz, irmãos. Ele se faz presente de maneira gloriosa, Ele se faz presente com poder, mas Ele se faz presente no cotidiano. Ele não abandona a gente, nem por um segundo. E é exatamente por isso que essa história é tão poderosa para nós hoje. Porque vão acontecer dias, se é que já não é a sua realidade, vão acontecer dias que o nosso coração não vai conseguir ver Jesus no sermão. Você vai vir à igreja, vai ouvir, vai sair daqui e vai falar, poxa, não era para mim. Poxa, hoje era o dia que fulano de tal tinha que estar na igreja. Vai ter dia que nem a música mais marcante da história, que sempre te fez chorar, vai fazer impacto nenhum em você. Tem dia que nada vai parecer capaz de mudar o seu coração. Mas então, se você se assentar à mesa com Jesus, se você conhecer as Escrituras, se você confiar no partir do pão dele e não no seu, a hora que você trocar um olhar com ele, eu te garanto que tudo vai fazer sentido. Porque você vai perceber que ele sempre esteve ali. Ele sempre caminhou com você. Ele sempre cuidou de você. A comunhão, irmãos, para nós é algo sagrado. Não porque eu tirei da minha cabeça, porque a Bíblia diz que isso é sagrado, que é extremamente importante, porque é na comunhão que é revelada a glória de Deus, é no partir do pão que o Senhor se manifesta no nosso meio. É um espaço onde a tristeza se dissolve, é um espaço onde a fé se reacende no Senhor. Hoje, como igreja, também vamos nos reunir ao redor de uma mesa. É verdade, a nossa mesa não vai ter pão, infelizmente, para quem gosta de pão. Vai ter fricassê e estrogonofe de carne. Haverá comidas, vai ter sorriso, vai ter história, vai ter um monte de coisa acontecendo. Mas mais que tudo isso, ainda que tudo isso seja muito legal, seja muito bom, ao olharmos quanto igreja, precisamos lembrar que comunhão é mais do que evento de almoço, é mais do que um encontro no domingo, é mais do que qualquer coisa que a gente possa organizar pontualmente. Que seja uma declaração da nossa fé em um Cristo vivo, que caminha conosco e participa de cada partir do pão nosso. Olha ao seu redor aí, você percebeu que está faltando gente aqui na igreja hoje? Só de olhar assim eu já pensei em 5 pessoas. Comunhão é isso, é ver quem falta, perguntar por que falta, ligar, mandar mensagem, se preocupar. Porque talvez, embora você esteja preso no seu caminho de Emaús, tenham outras pessoas vivendo situações piores do que você, precisando que você seja esse exímio homem ou mulher de Deus, que usado pelo Senhor vai se aproximar e, começando por Moisés, vai expor as Escrituras sagradas. Porque como homens e mulheres que seguem Jesus, nós somos responsáveis por isso. Então, você precisa entender a sua parte na comunhão, para viver a comunhão, para buscar a comunhão. Eu sei, é difícil, às vezes a gente quer ir para casa para dormir um pouco mais, acordei muito cedo. Sacrifica isso, dedica isso ao Senhor. Eu te garanto que você vai viver coisas novas com Deus. Que você saia dessa comunhão como aqueles discípulos, irmãos, que só é possível quando a comunhão é celebrada pelo Senhor. O que isso significa? Que cada um de nós seja habilitado pelo Espírito Santo a sair com olhos abertos, reconhecendo Jesus na caminhada, que saiamos com o nosso coração em chamas, reconhecendo que o poder de Deus é vivo ainda hoje. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos capazes a entender com o nosso coração em chamas, entender o nosso papel como responsáveis em compartilhar, em contar para todas as pessoas que Jesus está vivo, que Jesus está presente na história. Jesus está na sua vida? Você vê Jesus na sua vida? Então, em nome desse Jesus, compartilhe a sua história. Mostra para as pessoas que existe esperança, porque quando a gente olha para essa história de Emaús, o que é óbvio, meu irmão, minha irmã, é que a alegria voltou, a fé voltou, a missão voltou, porque Cristo estava à mesa, mostrando para os olhos deles que Ele era o Deus vivo, que reinava apesar de tudo que tinha acontecido. Irmãos,
Essa história nos mostra que o Cristo ressuscitado não ficou no passado. Por isso, quando a gente prega, a gente volta nas mesmas histórias, porque são elas que têm palavras de vida para nós. Ele continua caminhando comigo e com você, explicando, partilhando, restaurando as nossas vidas. E Ele faz tudo isso com o mesmo amor, com a mesma paciência, com o mesmo poder. Talvez você tenha chegado aqui como aqueles 2 discípulos, é verdade, com a fé cansada, a esperança apagada, com o coração pesado de tanta dificuldade, tanta luta que você já enfrentou, tantas vezes que você já acreditou que algo ia acontecer e nada mudou. Mas Jesus está aqui, e porque Ele está aqui nos mostrando a sua palavra, existe esperança. Ele está aqui, Ele não está de braços cruzados falando, e agora o que você vai fazer? Ele está olhando para você e Ele está disposto a caminhar ao seu lado. Ele fala com você pelo poder da sua palavra. Ele parte diante dos seus olhos o pão na comunhão para reacender o seu coração. Tudo isso porque hoje é dia de reencontro com Ele. Hoje é dia de renovar a nossa fé. É oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais. Oportunidade de sentir o nosso coração ardendo de novo. De reconhecer o Cristo vivo caminhando conosco. Por isso, meu irmão, minha irmã, crendo nessa esperança, é no nome de Jesus que eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, porque mesmo quando não te reconhecemos na jornada, o Senhor continua ao nosso lado, o Senhor não desiste de nós. Obrigado pela tua santa palavra que aquece o nosso coração e pela comunhão que reacende a nossa fé, Senhor. Hoje, Deus, queremos abrir os olhos e te reconhecer. É tão difícil, Senhor, dominado pelo nosso momento, dominado pela nossa dor, então venha ao nosso encontro. Queremos viver contigo, andar contigo, sentar contigo à mesa, Senhor, a mesa da esperança do Senhor. Renova a nossa fé, Jesus. Acende de novo o fogo do nosso coração. Faz da nossa comunhão hoje, Senhor, um memorial da tua presença viva nesse lugar, da tua presença viva no meio de nós, Senhor. É isso, Deus, que nós oramos, rogamos e confiamos que o Senhor fará no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.